Não abra a visibilidade dos seus métodos só porque você quer fazer teste. Tá errado. Não é para fazer esse tipo de coisa, não. O encapsulamento existe por um motivo. E aí quando você torna tudo public, seu código vira uma bagunça. Eu vejo dev que não tem a menor noção de quando você tem que usar interno, quando você tem que usar public, e quando você tem que usar protected. O pessoal, não sei, às vezes não para ler a documentação, não para entender para que servem os modificadores, né, as palavras-chave. E aí sai usando sem sentido. Não pode, não use deliberadamente as coisas. Né? Para ler um pouco lá a documentação, é super simples, tem uma página só que fala sobre isso, modificadores do .NET, procura lá. Inclusive, se você já está usando aí o Visual Studio 22, na hora que ele cria as classes, ele já está criando como interno. Porque já é uma prática ruim você criar tudo como public. Nem todas as suas classes têm que ser public. Nem todas. Então você tem que ficar muito atento com isso. Na maioria das vezes, você não vai precisar. Eu não tenho que abrir essa interface do lado de fora. Eu sei que muitas vezes o seu projeto ele não vai ser consumido por outros projetos. Né? Pô, eu tô fazendo uma API aqui, sacou? Não vou referenciar esses caras aqui de outro lugar. Deixa public mesmo, não tem problema. Não, cara, tem problema sim. Porque o problema não é exatamente com a sua classe especificamente, com essa que você está fazendo agora. O problema é que quando você precisar usar o recurso, você não vai saber usar. Então, muitas vezes a gente meio que subestima as coisas, né? O conhecimento, a documentação, as boas práticas, e fala assim, não, mas isso aqui eu não vou precisar, tá tudo bem, eu não tenho que seguir tudo que está escrito lá. Você não tem que seguir quando você entende. Se você conhece, se você já tem proficiência naquilo, você pode modificar algumas regras. Não é que você tem que programar todo duro, toda dura ali, não, isso aqui tem que ser assim, ponto. Não é isso. Mas se você não tem conhecimento, não tem por que ficar alterando. O conhecimento que existe hoje, a documentação que existe hoje, é resultado do conhecimento de várias pessoas que já trabalharam naquilo. Então por que você vai errar de novo? E muitas vezes quando você passa o tempo aí, você descobre que não, pô, o cara estava certo, era melhor fazer daquele jeito mesmo. Se é public, é public. Se você não quer abrir, não pode ser public. Então você tem que praticar a noção de que existem modificadores e que há um impacto quando você abre uma classe para o mundo externo conseguir ler. Faz diferença. Você pode achar que não faz diferença para você hoje, mas com o tempo, acumulando rodagem aí, código que você produz, você vai, em algum momento você vai esbarrar uma situação onde isso precisa ser feito da forma correta. E aí, quando esse momento acontecer, né, quando ele surgir, você está preparado. Você está preparada. Então, não fica pensando que é bobagem. Para pensar, isso é uma coisa importante. A visibilidade das suas coisas, do seu código, né, é uma coisa que é um detalhe importante. Não é uma besteirinha. Não é um negocinho idiota ali que pra mim não tem problema. Não, a programação é cheia dessas coisas. Tem um monte de coisa que é um detalhe idiota e que não faz diferença pra você dentro do seu contexto. Um monte de coisa. Só que um dia vai fazer diferença. E aí quando chegar esse dia você não vai saber usar. Então, pensa nisso. Assim, muitos devs não refletem sobre isso. Né? Muitas dessas coisas, por incrível que pareça, muitas dessas pequenas coisas que você deixa de lado no seu dia a dia fazem diferença para você fazer teste de unidade. Porque quando você está fazendo teste, tem muita coisa do conhecimento de base que faz diferença. A própria palavra-chave internal aqui, você já viu um uso prático disso. Ele não enxerga. O private, mesma coisa. Ele não enxerga. Mas por que ele não enxerga? Será que ele poderia enxergar? São várias pequenas coisas que te impedem de testar. É muito louco. O teste de unidade traz várias dessas realidades. Então, não torne public só para fazer teste. Não altere os modificadores do seu código para poder testar. Isso é errado. Isso você não deve fazer. Isso é um outro erro, né? Não é nem esse erro aí que eu ia comentar.